Olha só, todo mundo fala que eu preciso ter um solo equilibrado, mas quais que são os números práticos de um solo equilibrado? Exatamente sobre esse tema que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sempre peço, mas é muito importante para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, toda aquela coisa. É meio chato, eu sempre peço, mas é importante e a gente continua trazendo conteúdo agro gratuito aqui para o YouTube. Muito bem, então hoje a gente vai falar sobre isso. Quais que são os números de um solo fértil? E eu destaco aqui no canal treinamentos, algumas palestras. Eu sempre falo o seguinte: nós temos que pensar o solo tanto do ponto de vista químico, físico e biológico. Mas tem também como eu medir essa parte física, química e biológica, e é isso que nós vamos estar vendo então ao longo desse vídeo. Muito bem, então vamos começar aqui pela parte física. Nós temos lá o nosso solo e ele não é composto apenas de areia, não é composto apenas de argila ou de silt. Eu tenho um solo equilibrado do ponto de vista físico, mais ou menos aí 46% da parte mineral, que seria a areia, o silt, a argila. Eu tenho mais 25% de ar, que vai ficar nos meus macroporos, e 25% de água, que fica nos microporos, e 4% de matéria orgânica. E aí o seguinte, se eu tiver um solo que está muito compactado, um solo muito degradado, eu posso ter isso em desequilíbrio. Ter pouca água, ter pouco ar, um solo que é mais comprimido, mais compactado, eu vou ter uma relação diferente de macro e microporos, que vai armazenar menos água, né, que vai ter menos macroporos, tendo menos ar, vai ser difícil da planta desenvolver a sua raiz aí também. Por isso que a gente deve fazer essa avaliação. Como que nós podemos observar essa parte física, se ela está mais equilibrada? Existem algumas análises, né? Como é a análise físico-hídrica, que mede as relações que eu tenho, quanto que eu tenho nesse solo de macro e microporos. Tem alguns laboratórios no Brasil que eu conheço. Se você quiser fazer análise físico-hídrica, nos chame aqui na consultoria, que a gente pode indicar também alguns laboratórios. Tem outras maneiras de você medir isso, como também aqui é possível utilizar um equipamento, como é o caso de um penetrômetro, que você vai medir como é que está a compactação e profundidade, e aí você vai ter, a partir lá da medição do penetrômetro, sabendo se aquele teu solo está mais ou está menos compactado, também é uma boa perspectiva para isso, e avaliação visual do desenvolvimento das raízes das plantas. Se você tiver um solo desequilibrado fisicamente, esteja mais compactado, o que vai acontecer? As raízes não vão conseguir se aprofundar, você vai conseguir notar, por exemplo, uma camada de impedimento, então a raiz chega até ali e não consegue se aprofundar, ou muito pouco dessa raiz consegue se aprofundar. Você tem um indício de que o teu solo está compactado, e aí você vai ter que montar a sua estratégia de manejo segundo a realidade que você tenha. Um solo mais compactado, talvez seja necessário você passar um subsolador em condições ideais para se fazer esse preparo, né? A, sei lá, 30 a 40 centímetros, talvez. Talvez esse teu processo de compactação possa ser revertido através de espécies de planta de cobertura, como é o caso do milheto, de um nabo forrageiro, sei lá. Quando a gente tem, por exemplo, um solo compactado, eu posso ter uma condição como essa aqui. Vocês estão vendo essa soja? O que é deficiência do quê? Uma clássica deficiência de potássio, né? A borda das folhas mais amarelada, a gente consegue notar que algumas folhas já partindo para uma necrose. Isso daqui é uma falta de potássio. E algumas vezes eu posso até mesmo ter o potássio em nível suficiente no meu solo, na parte química. Então eu fiz a análise, mandei para o laboratório, eles mediram lá, potássio está ok, você colocou a dose. Porém, quando a planta vai absorver, ela vai se nutrir desse potássio do solo, ela não consegue acessar, porque ele pode ter um solo muito compactado, né? Então a relação entre macro e microporos ali está desalinhada, desajustada, e a planta não consegue expandir seu sistema radicular, consequentemente não conseguindo absorver esse potássio e refletindo depois ali com uma deficiência nutricional. Então, também é um ponto que a gente deve analisar essa questão da parte física. Agora vamos passar para a parte química. Então, a parte química tem vários números aqui que a gente pode também discutir. O que seria ideal aqui? Um equilíbrio entre as bases. Então, geralmente, um solo que está mais equilibrado, eu vou ter ali
entre 60%, 70%, até 80% de saturação por bases. Então, o que é as bases? É a quantidade que eu tenho de magnésio, de cálcio e de potássio na minha CTC. O que seria uma relação de um solo mais equilibrado? A concentração de potássio de 3 a 5% na CTC, a de cálcio de 50 a 60% da CTC e de magnésio de 10 a 20% da CTC. Vamos imaginar um solo com 15 centimol de carga por decímetro cúbico em CTC a pH 7. Se você fizer 15 vezes 0,03, você vai ter, né, e 0,05, você vai ter uma faixa ideal de potássio de 0,45 a 0,75 centimol de carga. De cálcio, que seria 50 a 60% da CTC, de 7,5 a 9. E de magnésio, de 1,5 a 2 centimol de carga. É claro que solos com uma CTC um pouco mais alta, talvez o melhor aqui é olhar o valor, o número, a concentração daquele elemento, ver se ele está em insuficiência. Porque para solos de CTCs mais baixas, né, sei lá, 5, 4, 6, aí sim é muito mais importante que você tenha essa relação mais equilibrada, de 3 a 5 de potássio, de 50 a 60 de cálcio, de 10 a 20 de magnésio. Solos com uma CTC mais elevada, aí acaba não sendo assim tão importante ou tão primordial esse equilíbrio nessa faixa exatamente, ok? Mas sempre é interessante manter a pelo menos esses parâmetros ou pelo menos ter eles como base para saber se você está indo pelo caminho certo. Então dá uma olhada aqui o equilíbrio de nutrientes. Se eu tiver pouco magnésio, isso aqui em alguns solos brasileiros a gente tem visto que tem se tornado comum. Às vezes o agricultor ele só utiliza calcário calcítico, utiliza um super simples, por exemplo, um super triplo que tem cálcio, calcário calcítico que também tem bastante cálcio, e aí ele não tem fontes de magnésio. Você pode ter uma deficiência nutricional desse elemento, que também é um macronutriente. Eu devo ter ele presente no solo. Menos magnésio, eu vou ter menos sintetização da molécula da clorofila, que é fundamental para o processo da fotossíntese, e aí eu vou ter uma planta desequilibrada que vai fazer menos fotossíntese, vai acumular menos matéria seca e, consequentemente, vai produzir menos também. Então, vocês estão vendo essa fotinha aqui que é bem nítido, né? O crescimento radicular aqui de uma planta com baixo magnésio e com magnésio adequado. A gente consegue ver essa planta com magnésio adequado, que tem um sistema radicular mais profundo, mais denso e também tem a parte foliar maior, fazendo mais fotossíntese. E a questão do cálcio aqui, né? Aqui vocês estão vendo uma deficiência de cálcio em morangueiro. O cálcio, eu sempre falo, é o cimento da planta. É fundamental, por exemplo, para alguns compostos que compõem a parede celular, que é o caso da celulose, hemicelulose, lignina. Então, faltou cálcio, eu tenho ali o cimento da minha planta está faltando, né? E eu devo fazer a reposição ou observar lá os números se está em valores adequados. Também tem, do ponto de vista químico, a concentração, por exemplo, de pH, ideal ali entre 5,5, 6, 6,5. Para algumas culturas pode variar o pH que eu devo atingir, mas basicamente vai ficar entre essa faixa. Os micronutrientes, que têm se tornado cada vez mais importante, por exemplo, o boro é fundamental, o zinco também é fundamental, né? O próprio fósforo, se tiver pouco fósforo, isso dá uma diferença, pessoal, enorme. Eu já fui em várias lavouras, mostrei para vocês aqui, para quem acompanha o canal também há mais tempo. Se você for pegar uma área com nível baixo ou muito baixo de fósforo e fizer um lado a lado, em uma área você coloca fósforo na linha, no sulco, na cova, e do lado você não coloca nada ou coloca muito pouco, a diferença é notória no desenvolvimento das plantas. Então você deve ver também como é que está ali a quantidade de fósforo. Varia um pouco de acordo com o solo, porque eu classifico segundo o teor de argila, mas geralmente os solos com 30, com 40, com 50 miligramas de fósforo já é um teor mais adequado. Matéria orgânica também. A matéria orgânica vai depender da região onde você está. Geralmente solos de clima mais tropical, regiões mais tropicais, né? Entre 2% e 3% de matéria orgânica já é considerado um valor bem interessante. Solos mais subtropicais, como é o caso da região sul aqui, o interessante seria manter solos com matéria orgânica acima de 3%, né? 3, 4, 5% até a gente consegue manter, porque matéria orgânica é a minha reserva de nutrientes do meu solo, reserva de enxofre, de nitrogênio, né?
enfim, melhora a parte biológica e tudo mais. E hoje em dia tem se falado cada vez mais da parte biológica e não negligencia essa parte biológica. Hoje nós já temos a análise BioAS, que foi desenvolvido pela Embrapa, que mede algumas enzimas presentes ali no nosso solo, que já dá alguns parâmetros se eu estou com valores adequados ou que não estão tão adequados aqui. Se você quiser, eu vou fazer um vídeo só falando sobre análise BioAS. Por isso, se tu tem interesse nesse tema, deixa aqui abaixo. Jonathan, faça um vídeo sobre análise BioAS, que é muito interessante. Também tem indicadores de qualidade do solo da parte biológica. Como vocês estão vendo aqui, a Embrapa classificou em 5 níveis, né? Muito baixo, aquele que está entre 0 e 0,2, baixo, aquele que está entre 0,2 e 0,4, médio, aquele que está entre 0,4 e 0,6, alto, que está entre 0,6 e 0,8 e muito alto entre 0,8 e 1. Então é feito uma medição, por exemplo, aqui vocês estão vendo, talvez quem esteja assistindo pelo celular esteja bem pequenininho, mas eu tenho um atributo aqui, que é o índice de qualidade de solo biológico. Nessa análise está em 0,4. Né? Então 0,4 a gente nota aqui que está baixo. E aí, quando eu vou ver, o que tem de problema aqui? Que a ciclagem de nutrientes é comprometido. Então, a ciclagem tem muito a ver com a parte biológica, o armazenamento com a parte química e o suprimento com o IQS FertBio. Olha só, então a ciclagem de nutrientes está em 0,4 aqui. 0,4 tem a ver aqui com o IQS biológico. Então, quer dizer que a ciclagem de nutrientes está comprometida. Os micro-organismos no meu solo, e aí são compostos principalmente de bactérias e de fungos, eles não estão conseguindo ciclar o nutriente que está presente ali na palhada, que você deixa ali, que enfim, né, você vai ter uma parte do nutriente que fica na parte de matéria orgânica e eu preciso que haja uma ciclagem para disponibilizar novamente aquele nutriente na fração mineral. A planta absorve nutrientes na fração mineral, não absorve, por exemplo, um nitrogênio que esteja na fração orgânica, ou um fósforo que esteja na fração orgânica. Por isso que é importante essa questão da ciclagem. Então eu tenho essa ferramenta também para medir a qualidade biológica do meu solo, que é complementar aí a minha análise química. Então como que nós podemos melhorar a parte biológica? Através do sistema de plantio direto, que eu já destaquei para vocês algumas vezes aqui, a manutenção de palhada, a adubação verde, utilizar espécies aí, como vocês estão vendo, uma crotalária sensacional, né? Planta crotalária, que é uma espécie de primavera-verão. Você consegue fixar até 200 kg de nitrogênio por hectare por ciclo. Então isso aqui acaba sendo sensacional porque, além de fixar nitrogênio no teu solo, você vai ter uma ciclagem de nutrientes, você vai melhorar a parte biológica, vai ter uma série de benefícios das plantas de cobertura, por isso que não é gasto, é um investimento que você faz de fato quando você implanta espécies aí de cobertura. Também diminui o revolvimento, mantendo palhada, aumenta a matéria orgânica, vai aumentar a presença desses micro-organismos, bactérias, fungos que vão fazer essa ciclagem de nutrientes, melhorando também a parte biológica do seu solo. Ok? Se você precisar da nossa consultoria, o nosso acompanhamento aqui, que a gente olha especificamente para a sua área, veja o que precisa, né? Classifique nutrientes da sua análise, defina a dose de fertilizantes, posicione na época certa para você ganhar muito dinheiro com isso. Nós temos o nosso serviço de consultoria. Aqui abaixo você pode clicar e nos chamar lá no WhatsApp e explicar o que você está precisando. No mais era isso, deixa aqui abaixo também o seu comentário. Fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.